Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à cidade de Leipzig. Essa aqui que é uma das cidades mais importantes da antiga Alemanha Oriental. A gente está aqui na Saxônia, que é o nome do estado aqui da Alemanha. E essa cidade que é bem importante, é uma cidade que a gente vai falar muito ao longo do vídeo sobre arquitetura. Tem prédios super antigos como esse, mas também prédios modernos. A gente está aqui na praça central da cidade, uma praça bem bonita. A gente vai falar sobre cultura, a gente vai falar sobre música. É claro que também vamos falar sobre arte em geral e é claro que também vamos falar sobre períodos da guerra, período de um pouquinho da história ali, dessa divisão entre a Alemanha Oriental e Ocidental, porque Leipzig fez uma parte importante da história. Então, já confira esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai passear comigo aqui por essa cidade belíssima e aprender um pouco mais sobre essa história dessa cidade tão importante para a história da Alemanha e até do mundo. 1, 2, 3... Bom, pessoal, estamos aqui num belo dia de sol aqui, de inverno na cidade de Leipzig e vamos começar o nosso tour pela cidade aqui pela estação central, a Leipzig Bahnhof, Hauptbahnhof, que seria a estação central. Provavelmente, se você vier de trem, você deve chegar aqui por essa estação na cidade. Então, por isso que a gente vai começar o tour daqui fazendo o passeio para conhecer a cidade a partir daqui, essa bela cidade. A estação, chegando aqui na cidade, a estação já impressiona. Eu cheguei aqui ontem à noite. Logo que eu desci aqui, é impressionante, está tudo muito bonito, muito bem organizado. Vou passar umas imagens de lá de dentro para você aqui. Mas a estação é gigantesca, uma das maiores estações de trens da Europa e logo que você chega, ela tem esse design antigo aqui e tudo, mas lá por dentro ela é super moderna e tem um super shopping center lá dentro, super luxuoso, com mais de 140 lojas, que é aberto de segunda a segunda, inclusive aos domingos, que é um dos dias que sempre fecha. Aqui está aberto, aqui na estação, fica aberto aos domingos também. Logo que você sai, aqui já tem uma estação de trans e ônibus, então fica fácil de você pegar alguma condução se você precisar de ir para algum outro lugar um pouco mais afastado aqui da cidade. E também os metrôs da cidade também você já consegue acessar aqui da estação central. Mas os principais pontos turísticos são bem próximos aqui da região central. A gente vai caminhando aqui nos principais pontos turísticos e a gente vai mostrando um pouquinho dessa cidade tão bela aí para vocês. Seguindo aqui, logo à direita da estação, se você de costas para a estação, você caminhando um pouco à direita, a gente chega nessa praça aqui, que é a praça em homenagem a um dos mais ilustres nascidos aqui na cidade de Leipzig, que é o Richard Wagner, um dos principais compositores, músicos aí alemães, nascidos aqui em 1813. Então, assim, há mais de 200 anos ele nasceu nessa cidade e essa praça aqui em homenagem a ele, um dos principais músicos alemães. Chegamos aqui na Market, que é a principal praça, que seria a praça do mercado. Leipzig era uma cidade muito importante, com um posto de comércio aqui entre as regiões da Alemanha. Então aqui a gente está entre as cidades, por exemplo, entre a cidade de Berlim e a cidade de Munique. Então tem muito... uma cidade de passagem realmente, desde sempre. A gente tem registros de Leipzig. O primeiro registro que tem notícia foi no ano 1015, ou seja, a cidade tem mais de 1000 anos, é uma cidade milenar realmente. A gente tem muita coisa interessante nessa cidade. Bem aqui nessa praça, essa que é a praça principal, a gente está vendo aí, hoje está tendo uma feira aí, tem vários, como se fosse food trucks aí, tem vários, é uma feira que está acontecendo. Quando tem um mercado de Natal, ele acontece um dos mercados principais acontece aqui também, mas a gente está bem na frente da Altstadthaus, que seria a prefeitura antiga aqui da cidade. Esse prédio, foi construído em 1556, se eu não me engano.
ali, ó, tem até anotado ali 1556 e foi usado como prefeitura até 1907. Depois no vídeo a gente vai mostrar a nova prefeitura, como que é o novo prédio, e desde então, depois que a parte do governo saiu daqui, ela é um museu que conta um pouco mais sobre a história de Leipzig. E olha que ele começou a ser museu ali nessa fase aí de 1908, 1909, de lá para cá muita coisa aconteceu, a gente vai falar mais sobre isso ao longo do vídeo. E essa praça é bem bacana, que a gente tem, a cidade de Leipzig ela foi destruída também, em grande parte, durante a guerra, então a gente tem esse contraste aí de prédios como esse aí, que foram reconstruídos no seu modelo original de mais de 500 anos, e a gente tem alguns prédios mais modernos também aqui agora, como a loja da Zara, por exemplo, essas outras lojas do lado de cá, um pouco mais moderno. Nem tudo foi possível de ser reconstruído como era originalmente, mas mesmo assim ainda é uma praça bem charmosa e aconchegante, e sempre cheia de eventos aqui, como uma das praças principais da cidade. E logo aqui, próximo da Praça do Mercado, a gente tem essa igreja aqui, que é a Igreja de São Tomás, ou Thomaskirche, que é em alemão. E tem uma curiosidade muito interessante dela, também é uma igreja que foi construída aí há mais de 500 anos atrás, mas ela tem um dos principais marcos aqui, que o grande compositor alemão, o Johann Sebastian Bach, que é famoso aí pelas suas obras musicais aí, ele trabalhou nessa igreja até o fim da sua vida, de 1723 até 1750. Então, ele morou aqui na cidade de Leipzig e trabalhou nessa igreja. Ele era professor de música, aqui dava aula para as pessoas aqui da cidade dentro da igreja, e também era responsável por toda a parte musical das apresentações, das missas e tudo que acontecia dentro dessa igreja especificamente. Ele também tocava em outras igrejas da cidade, a gente vai mostrar outras igrejas aqui ao longo do vídeo, mas essa aqui era a principal, onde ele trabalhava mais. Então, como eu venho falando, a cidade de Leipzig, ela é muito importante para a história da arte, a história da Alemanha, a história do mundo como um todo. E essa parte aqui, um dos principais compositores alemães, um dos principais compositores de música clássica do mundo, trabalhou bem aqui nessa igreja. Uma outra curiosidade aqui da igreja é que os restos mortais do Bach estão enterrados bem aqui, no altar da igreja. Então, ele mostra aí como que ele foi importante aqui, tanto para a igreja como para essa cidade. Atrás aqui do prédio da prefeitura, dá para ver ainda o design bonito aí do prédio. Lembra um pouco até da cidade de Cracóvia. A gente tem aqui a estátua de Goethe. Em frente aqui tem um restaurante, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês na galeria ali, a Madler Passagem, onde tem o restaurante que o Goethe frequentava. E atrás ali da estátua, a gente tem a antiga Câmara de Comércio, ou Bolsa de Valores, aqui da cidade de Leipzig. Como eu disse, Leipzig era uma cidade importante para o comércio, essa aqui era a praça central do mercado, então grande parte dos negócios eram ali fechados e tinham essa câmara para as negociações serem fechadas e onde eram discutidos todos os problemas que poderiam acontecer e também fechados os contratos que eram celebrados aí no mercado. Então a gente tinha várias feiras, aqui também tem um mercado de Natal nessa praça aqui, então é a praça do outro lado da outra praça aqui, como a gente sempre está acostumado nas cidades europeias, os calçadões e praças são frequentes e são lugares agradáveis de se passar o dia.
Agora eu vou falar um pouquinho de literatura. A gente está aqui em uma das galerias comerciais, é interessante que tem várias galerias de lojas chiques, essa aqui é bem bonita realmente, e aqui a gente tem mais um ponto importante da história aqui de Leipzig, falando sobre literatura especificamente. A gente tem esse restaurante aqui, ó, o Auerbachskeller, ele tem aqui, descendo aqui, dos dois lados aqui. É bem interessante que ele faz parte do primeiro capítulo, da primeira parte do livro Fausto, do escritor alemão, o Goethe, né? Que é um dos escritores mais famosos aí da Alemanha. Inclusive o instituto aí, que as pessoas que estudam alemão, o Instituto Goethe, é justamente em homenagem a esse alemão. Ele morou aqui em Leipzig por muitos anos, chegou a estudar por um tempo aqui. Esse bar aqui, que foi fundado em 1525, ou seja, um bar com quase 500 anos aí, completando esse ano, ele é um bar e restaurante, e ele vinha aqui com seus amigos depois das aulas para se divertir nos fins de semana. E no próprio livro que ele escreveu, o livro Fausto, os personagens eles costumavam frequentar esse bar também. Então é um dos pontos turísticos aqui da cidade e acaba, provavelmente ele deve ser bem caro, ele não está aberto agora, ele abre às 17 horas hoje, então somente para o jantar, né, no caso durante a semana, no fim de semana que ele abre para almoço e jantar. É mais um ponto turístico aqui da cidade de Leipzig. Bom, estou aqui no calçadão de lojas, como a gente sempre vê aqui nas cidades da Europa, né? E passar um pouquinho das informações práticas para vocês. Leipzig, ela fica mais ou menos uns 150 quilômetros de Berlim. Então, dá para fazer como um bate-volta. Se você está passeando em Berlim, quer fazer um bate-volta fora, dá para ir e voltar de trem. O trem gasta mais ou menos 1h30. Então, saindo cedinho de Berlim, dá para vir passar o dia aqui e voltar depois para Berlim. Também, uma outra cidade que é muito famosa aqui próximo é Dresden. Dresden fica mais ou menos 110 quilômetros daqui, a 1h e pouco também de viagem de trem. Também é uma oportunidade de bate-volta, como Dresden é uma cidade muito mais famosa, digamos assim, tem muito mais gente que visita a cidade de Dresden do que a cidade de Leipzig. Se você está indo de Berlim, por exemplo, para a República Tcheca, com um pequeno desvio você consegue passar aqui. Se tiver de carro, facilita bastante, dá para passar o dia aqui, sai cedo de Berlim, passa o dia aqui, depois segue viagem para a República Tcheca ou segue viagem para Dresden, conforme for. Dá para conhecer bem a cidade, é bem legal realmente. E aí, é claro que se você for alugar um carro, lembre-se de alugar com a Rent Cars. E também a gente tem um vídeo completo aqui no canal ensinando com várias dicas para alugar carro aqui na Europa. Vou deixar o vídeo aqui na descrição para vocês assistirem, também no card no final desse daqui. Mas lembre de assinar sempre de alugar sempre com a Rent Cars, é o parceiro aqui do canal, a gente sempre confia, sempre aluga o carro com eles quando eu preciso. É uma cidade bem bacana, mais ou menos 600 mil habitantes, um tamanho grande para os padrões europeus, para os padrões da Alemanha, mas é uma cidade que ela é menos famosa do que as outras, apesar de ser uma cidade bem importante, até importante economicamente para essa região aqui da Alemanha. E agora estamos aqui em frente a St. Nikolai Kirche, ou a Igreja de São Nicolau. A gente sabe que a história da Alemanha é uma história que ela é vastíssima, tem vários pontos, mas aqui a gente está entre um dos pontos principais da história recente da Alemanha. É interessante o seguinte, essa igreja ela foi fundada no século XII, é uma igreja aí medieval, uma igreja muito antiga. Como eu disse, a cidade de Leipzig é uma cidade muito antiga. Mas aqui foi um ponto crucial durante o período da divisão entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A cidade aqui de Leipzig ficava do lado oriental, ou seja, ela ficava do lado que naquela época era o lado que era influenciado pela União Soviética, o lado comunista. E existia uma forte pressão para que se fosse feita a reunificação da Alemanha e não existisse mais essa divisão entre a Alemanha Ocidental e Oriental. Em 1982, começou a ser celebrado aqui nessa igreja uma celebração pela paz todas as segundas-feiras. E essa celebração ela foi crescendo, foi ficando cada vez mais importante, até no ano de 1989 ela começou a crescer ainda mais e em outubro de 1989 a pressão pelo fim da divisão da Alemanha, ela começou a ficar tão grande que em uma das celebrações, no início de outubro, chegou a ter 70 mil pessoas aqui nessa praça aqui do lado de fora da igreja, ocupando todas essas ruas aqui próximos. É impressionante a força que o poder do povo conseguiu
trazer para esse movimento, e aí a gente faz um movimento para frente aí. Um mês depois desse grande movimento aqui, com mais de 70 mil pessoas na praça, a gente tem a queda do Muro de Berlim e aí o grande momento aí da reunificação das duas Alemanhas. Um ponto que as pessoas aqui mostraram o seguinte: por que a gente é um povo só, a gente quer estar unido novamente, a gente precisa de estar juntos, e é uma celebração da paz. Então partiu daqui da cidade de Leipzig um dos principais movimentos para a reunificação da Alemanha. Chegamos aqui na Augustusplatz. Essa aqui é uma praça gigantesca, enorme aqui na cidade de Leipzig. Ela tem esse formato aí com bastante prédios importantes. Vou falar um pouquinho para vocês. Aqui logo atrás de onde eu estou, a gente tem uma casa de eventos aqui, bem mais moderna do que os outros prédios. Aqui, apesar de o prédio ser moderno dessa forma, essa aqui é a Universidade de Leipzig. Várias pessoas importantes estudaram aqui, como eu disse, a gente tem o Goethe, a gente tem o próprio Wagner também, a gente tem o Bach, que também frequentou aulas aqui na Universidade de Leipzig. A universidade ela foi fundada em 1409, é uma das universidades mais antigas da Europa, consequentemente aí do mundo, e a segunda mais antiga da Alemanha. Seguindo aqui, a gente tem outros prédios bonitos aqui. Agora o tram parou bem na frente aqui na hora que eu já ia mostrar, mas do lado de lá, aquele outro prédio lá, é a ópera. Não podia faltar uma casa de ópera numa cidade com tantos músicos famosos como Wagner, como o Bach e tudo mais. Então a gente tem uma ópera gigantesca aqui com apresentações regulares. Então pode ser um dos passeios. Se você gosta aí de ópera, de música clássica e tudo mais, a gente tem aqui apresentações regulares aqui de ópera nessa cidade. Basta você se programar. O ideal é sempre comprar ingresso pela internet com antecedência para não ficar sem a sua entrada aí, que provavelmente na hora devem estar tudo esgotados. Bom, pessoal, agora a gente chegou aqui na Neues Rathaus, que seria aqui a nova prefeitura. Apesar de nova, ela foi construída em 1906 e desde então é a sede da cidade aqui de Leipzig. Então, assim, foi um novo prédio marcante. É interessante a torre lá do fundo, aquela que a gente está vendo ali, só o topo dela. Considerando as Rathaus aqui da Alemanha, é a torre de prefeitura mais alta que tem. Então é normal a gente ver os prédios das Rathaus, a mesma Althaus daqui, Altrathaus aqui de Leipzig também tem uma torre. É normal a gente ter torres nos prédios da prefeitura, alguns se semelham até com igrejas, mas essa aqui é a torre mais alta, faz parte da característica das construções das prefeituras aqui da Alemanha. Esse prédio aqui é um prédio belíssimo, bem bacana, fica bem aqui nas margens aqui da Altstadt, que seria a cidade antiga de Leipzig. Então vale a pena conhecer e dá para visitar o interior dela aí na parte da tarde da cidade. Você consegue entrar, conhecer um pouquinho dela e até subir na torre lá, né, em alguns dias específicos. Bom, pessoal, como eu disse, essa cidade é uma cidade que respira arte. Olha que interessante aqui, tem uma exposição bem no meio de uma praça aqui de imagens. Então tem diversas fotos aí, uma super exposição aqui, e tá bem atrás do prédio novo da prefeitura que eu mostrei para vocês. Olha como é bacana o prédio, até na parte de trás dele é bem legal, realmente dá para ver um detalhe um pouco mais da torre também. Então um design, arquitetura, arte, é uma cidade que realmente brilha os olhos, como que ela está bem preservada e bem cuidada. Uma outra curiosidade que eu queria acrescentar aqui para vocês é o seguinte: a cidade de Leipzig, apesar de todos esses acontecimentos que a gente citou aí, ela tem ficado mais famosa recentemente pelo time de futebol, o RB Leipzig, que ele foi comprado pela fabricante de energéticos aí, a Red Bull, e é um time que foi fundado em 2009, lá na 5ª divisão da Alemanha. Em 2015 ele chegou na 1ª divisão e desde então ele vem fazendo boas campanhas. Ele chegou a ser vice-campeão da Bundesliga 2 vezes, chegou na semifinal da Liga dos Campeões já, e tem 2 títulos da Copa da Alemanha.
Então é bem interessante. E o principal feito foi ganhar a Supercopa da Alemanha, que foi o título aí que o Harry Kane, em cima do Bayern de Munique, o título que seria o primeiro título do Harry Kane com o Bayern de Munique, e o RB Leipzig conseguiu fazer a façanha aí de fazer 3-0 no Bayern, com 3 gols do Dani Olmo, se eu não me engano, que é aquele espanhol que agora está no Barcelona. Bom, e isso vem trazendo um pouco mais de fama para a cidade aqui. O estádio tem capacidade para 40 mil pessoas e tudo. É bem legal aí e hoje é um dos times principais do campeonato alemão, e que atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, nessa temporada ele está em 4º lugar atualmente no campeonato. Então está sempre figurando aí na lista da Champions League, aí dos classificados para Champions. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de passear um pouquinho aqui pela cidade de Leipzig. Essa aqui é a cidade que me encantou bastante, eu não conhecia e achei bem legal a cidade, essa mistura aí de arquitetura moderna com o histórico, fazendo parte importante da história da Alemanha, da história da música, da história do mundo como um todo. Então é uma cidade importante e que vale a pena ser conhecida e ser incluída no seu roteiro aqui da Alemanha. Bom, obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Espero que se inscreva aqui no nosso canal para acompanhar os outros vídeos que a gente vai fazendo aqui pela Alemanha e também por outros lugares do mundo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.